Olá, esse é o Exo Santos Dumont 1, que foi utilizado dentro da Arena do Corinthians para dar o chute de abertura da Copa de 2014. Um paciente paraplégico há vários anos colocou um capacete que tinha uma touca embaixo dele com EEG, que lia atividade cerebral, mandava para um computador que decodificava e mandava os comandos para o Exo. Então o Exo foi capaz de se posicionar, dar o chute de abertura e o paciente sentiu a bola ao chutar, pois embaixo do pé dele tinha sensores tanto na ponta do pé quanto na sola, que dava feedback tátil no braço do paciente. Depois dessa versão, tivemos o Exo Santos Dumont 2, que era um pouco mais robusto, um pouco mais bombado, entre aspas, com novas peças e está localizado num outro auditório. Nesse projeto, foram 156 pessoas trabalhando ativamente durante 9 meses, mas o trabalho surgiu muito antes e continuou ainda muito depois, e todos os pacientes que participaram do projeto passaram a ter melhoras metabólicas e ganharam de novo alguns movimentos abaixo da lesão. Alguns pacientes, inclusive, conseguiram dar alguns passos suspensos no ar. Se você quiser saber mais a respeito, quiser ajudar a desenvolver esse projeto, nos procure aqui em Macaíba, no Instituto Santos Dumont, onde nós temos um mestrado em neuroengenharia. Até a próxima. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente está no Instituto Santos Dumont, mais uma vez, hoje para entrevistar o Fabrício Brasil, que é meu orientador do mestrado, foi meu orientador do mestrado. E a gente vai começar mostrando um pouquinho, falar um pouquinho do Instituto, o que é feito aqui, que é um lugar muito bacana que existe no Rio Grande do Norte, que muito pouca gente conhece. Tenho que apresentar o Fabrício. Fabrício, por favor, você fica à vontade para falar um pouquinho da sua formação e como que você chegou aqui, um pouquinho da história do Instituto. Legal, é um prazer, Mário, estar aqui contigo, cara. O Mário foi meu aluno de mestrado em neuroengenharia e um pouco da minha trajetória, eu fiz engenharia elétrica de graduação, mas eu tinha um sonho também de fazer medicina. Eu fiquei ali na dúvida, faço uma engenharia, faço medicina, acabei optando por engenharia, já pensando numa pós-graduação em engenharia biomédica, que naquele momento, eu sou um pouco mais velho já, né? Naquele momento não tínhamos graduação em engenharia elétrica do Brasil. Eu tinha um lugar apenas, não me recordo. Então optei por fazer engenharia elétrica, quis ingressar, né? Ingressei em engenharia biomédica na UFSC, mas acabei trocando para engenharia mecânica, mas em um projeto da engenharia biomédica. Eu testei aneurisma, então teste de fadiga, para testar endopróteses que são utilizados para aneurisma. Fiz uma máquina que simulava 10 anos. Mostrei o vídeo, né? E durante meu mestrado eu me encantei com interface cérebro-máquina, e isso é uma área da neurociência. Então acabei optando por fazer doutorado em neurociências no Instituto Max Planck, na Alemanha. Passei 4 anos e meio lá. Então eu estudei como conectar, como trabalhar com a reabilitação de pacientes que sofreram AVC, né? A gente chama de AVE na academia, que é acidente vascular encefálico, mas todo mundo conhece mesmo por derrame, nem é por AVC. Então, nossa ideia era trabalhar com reabilitação. O paciente, por exemplo, ele não conseguia mexer a mão dele, abrir e fechar a mão, mas ele conseguia... Vamos pensar assim, para ficar fácil de entender. A informação sai da última camada da cabeça, que é o córtex, e no meio do caminho ela tem uma obstrução, que é o AVC, onde teve o derrame. E a informação não passa mais até chegar no meu braço. Então, coloca-se uma touca de EEG, que é eletroencefalografia, que lê o sinal cerebral, manda para um computador que decodifica esse sinal e manda para uma órtese que está anexada ao braço abrir e fechar a mão do paciente. Então eu fiz isso no meu doutorado. Na reta final eu conheci o Miguel Nicoleles, que tinha um instituto, né? Tem, na verdade, aqui no Brasil, que é o Instituto Internacional de Neurociências Edmond Lili Safra. E ele acabou me convidando para juntar, né, unir esforços no grupo dele, para criar o primeiro programa de pós-graduação em neuroengenharia do Brasil.
Então eu vim para cá, na época nós éramos a AASDAP, aquela Associação Alberto Santos Dumont para Apoio à Pesquisa. E estou aqui desde 2013. Hoje a gente está aqui, então, no Instituto Santos Dumont, que está no interior de Macaíba. As DAP acho que era em Natal, né? Era em Natal. Era em Natal. E o que aconteceu de lá para cá? Como é que foi essa evolução? Legal. Na verdade, a ASDAP ela tinha um prédio em Natal, um prédio em Macaíba e um prédio em São Paulo, que era o administrativo. Eu trabalhava em Natal e já tinha aqui o que a gente chamava do prédio pequeno, que era onde fazia pesquisas com animais, né, roedores e saguis, primatas não humanos. E tinha aqui o prédio onde nós estamos agora, que é um prédio gigante, né, tem 11 mil metros quadrados. E a ASDAP, ela era uma associação, uma OCIP, que era uma organização privada sem fins lucrativos, que dependia de doação. E em 2014, nós nos tornamos uma OS, que é uma organização social. Isso que é diferente de uma universidade federal, por isso que ela... Hoje nós somos uma instituição privada, sem fins lucrativos, mas quem nos paga agora é o MEC. Então nós não dependemos mais de doação de pessoa física, né, de indústrias, de pessoas jurídicas. Quem nos paga é o MEC, mas nós não temos a estabilidade da universidade, os professores, pesquisadores, funcionários, né? Nós temos um mestrado em neuroengenharia, uma residência multiprofissional da saúde com a pessoa com deficiência. Temos um prédio de pesquisa, que é onde nós estamos, que é o INELS, Instituto Internacional de Neurociências Edmund Lilly Safra, e o prédio de saúde, que se chama Centro de Ensino e Pesquisa em Saúde, ou CEPS, Anita Garibaldi, que fica aqui próximo. Mas hoje nós estamos unindo já bastante os dois grupos, que o Anita cresceu tanto que parte dos atendimentos que eram feitos lá são feitos hoje dentro do ISD. Foi para o primeiro andar ali, né? Está no primeiro andar, exato. E quais são as grandes áreas que o Instituto pesquisa? Eu vim para o Instituto de Neuroengenharia, fui para a área de reabilitação, então meu projeto é uma cadeira que fica em pé, aliás foi ideia de vocês, para a gente seguir nesse caminho, mas eu sei que são várias outras áreas, tem os nossos colegas aqui, o pessoal da biologia e tal. Quais são as grandes áreas que o Instituto trabalha? Nós temos hoje, Mário, um mestrado de neuroengenharia, ele tem duas grandes áreas. A primeira é de interface cérebro-máquina e a segunda de neuromodulação. Para entender melhor, interface cérebro-máquina, aquele exemplo que eu dei, acho que é legal, de uma pessoa que perdeu o movimento da mão por um AVC, mas ele imagina fazer o movimento, eu mando para um computador que decodifica e para uma órtese que está aqui, é como se fosse um exoesqueleto anexado ao meu braço que ainda existe, né? E abre e fecha a mão para mim fazendo essa reabilitação. Dá para fazer isso com uma pessoa caminhando, dá para fazer uma interação com o computador. Por exemplo, uma pessoa que tem esclerose lateral amiotrófica, ou ELA. O ELA é uma doença super impactante para a vida de uma pessoa. Estávamos discutindo ontem à noite, inclusive, que um colega descobriu ELA com 24 anos. 24 anos, e uma outra com 33, 34 anos. Ela evoluiu do diagnóstico para ficar na síndrome do encarceramento em 2 meses. Nossa, muito rápido. Então, assim, nós podemos, através da interface cérebro-máquina, criar uma forma de comunicação alternativa para essas pessoas. Por exemplo, né, eu dei exemplos muito bruscos aqui, mas a doença ela pode demorar meses ou anos até a pessoa perder todos os movimentos. Mas quando ela vai para a cama, por exemplo, ela consegue, por exemplo, se comunicar utilizando algumas interfaces que nós criamos aqui, estratégias como P300, como SSVEP, né, que é o potencial evocado de estado estacionário, potencial evocado visual, no caso, eye tracking. Então, as pessoas conseguem, por exemplo, escrever uma carta, conversar com... Quero água, quero falar com o João, quero chamar meu médico. Consegue interagir através do movimento do globo ocular. A outra técnica, que é de neuromodulação, ela permite que nós consigamos tentar alterar o funcionamento do cérebro de alguma maneira.
Vamos pensar assim, ó, uma pessoa com depressão, por exemplo. Nós tentamos excitar o cérebro para que ela possa ter uma vida normal. Uma pessoa com um transtorno do espectro do autismo. Nós estamos tentando agora 2 estratégias diferentes, para depressão também, inclusive, mas elas envolvem estimulação cerebral. Mas eu acho que um exemplo melhor para que todo mundo conheça, né, todo mundo talvez tenha ouvido falar já, é o Parkinson. O sintoma principal do Parkinson é o tremor essencial. Então você começa a tremer, até tremer tanto que tua vida fica inviável. E o médico, ele sabe que se ele te der um remédio, você pode melhorar muito, que chama levodopa. Só que o teu corpo passa a não responder mais a levodopa depois de certo tempo. Então imagina que um paciente começa a tremer e fala assim, ó, chegou no momento da levodopa, dá o remédio, pum, para o tremor. E depois de 2 anos, 3 anos, começa a subir o tremor de novo. Nesse momento, o medicamento não faz mais efeito. A alternativa seria utilizar estimulação cerebral profunda. Que é o que o Rogério faz. O Dr. Rogério faz aqui no Instituto muito bem. Que é uma estimulação de um eletrodo desse tamanho aqui, ó, que vai dos 2 lados da cabeça até chegar numa área profunda, perto do tálamo, substância nígrea, para fazer uma estimulação para que o paciente melhore. E inclusive vou dar uma curiosidade aqui para vocês, Mara. Leitores não, como é que chama? O pessoal que assiste os vídeos do Mário. Me fugiu o nome agora. Seguidores do Mário. Olha só, uma novidade para vocês. Eu falei sobre o neuromodulação utilizando DBS, mas nós aqui em Macaíba, no interior do Rio Grande do Norte, do lado de Natal, nós somos o primeiro grupo do mundo a fazer uma estimulação alternativa, né, que é o DBS, que é a estimulação medular, em primatas não humanos. Nós pegamos um animal, simulamos o Parkinson nesse animal, o animal passa a desenvolver os sintomas do Parkinson, e ao invés de fazer uma estimulação cerebral profunda, nós fizemos uma estimulação medular. É uma estimulação muito menos invasiva, mais simples, recuperação mais rápida, menos transtornos, etc. Tudo de melhor. E os resultados foram melhores do que o DBS. E tudo isso feito pela primeira vez em primatas não humanos aqui em Macaíba. Então, são as 2 grandes áreas, né? ICM, interface cérebro-máquina, e neuromodulação. Também tem mais coisa que nós fazemos no Anitta, que a gente pode conversar mais pra frente. E tem o pessoal da biologia de base, né? Excelente pergunta, Mário. E assim, eu acho muito legal, porque normalmente as pessoas, elas querem ver uma aplicação prática, né? Que assim, olha, eu citei o exemplo do interface cérebro-máquina, do paciente com AVC. É muito fácil você conseguir ver uma pessoa que não mexe o braço, coloca um capacete, uma touca de EEG, de repente ele mexe o braço, nossa, que legal. Isso chama ciência aplicada. Mas sem o pessoal que nos dá retaguarda ali, que faz a ciência básica, a gente não faz nada, cara. Que vai entender como que aquela região do cérebro conversa com aquela outra região e como é que isso... Exato. Que é muito difícil. Então, né? aqui nós fazemos uma ciência translacional, que é a ciência que vai desde a pesquisa básica, você vai estudar o neurônio, vai estudar o cérebro, você disseca o cérebro depois de fazer um experimento, ver o que aconteceu com a área estimulada, e você vai desde a ciência básica até a ciência aplicada, para você fazer a aplicação prática no paciente, por exemplo. Tem toda uma regulamentação em cima disso, que tem que ter esse cuidado, existem regras, você não pode sair fazendo do jeito que quer, então o Instituto tem que seguir toda uma regulamentação importante em cima disso, né? E toma tempo, é bem complicado. Por isso que precisa de muita gente, né? Muito legal, Mário. E muito importante que você citou, porque nós não fazemos nada aqui, nem animais, nem em humanos, sem a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, do CEP, ou no caso do animal, CEUA, Comissão de Ética de Uso de Animais, eu acho. Então nós precisamos aprovar tudo antes de fazer qualquer teste prático. Sim. Muito importante. E sobre os pacientes que a gente tem aqui, quais são porque assim, o Instituto também presta alguns serviços de reabilitação, esse tipo de coisa, para pessoas até da região.
que também participam de algumas pesquisas, mas eles vêm também para buscando esperança, buscando melhorar a sua qualidade de vida. Como é que o Instituto se interage com a sociedade nesse sentido? Nosso prédio de saúde, ele é um centro de excelência, né? Pelo SUS, inclusive, parabéns ao SUS. Os pacientes que vão lá ficam encantados conosco. Nós começamos lá trabalhando principalmente com pessoas com gestação, problema na gestação, saúde materno-infantil. Nós tínhamos mortalidade infantil muito alta em Macaíba. Depois que passamos a atender, reduziu drasticamente, está muito abaixo da média do Brasil. E aí nós nos tornamos um CER, que é um Centro Especializado de Reabilitação. Primeiro era um CER 3, agora é um CER 4, que é o máximo que existe, que abrange as 4 grandes áreas de atuação, que é a saúde física, saúde mental, auditiva e visual. Então, na saúde mental, por exemplo, trabalhamos com pessoas com transtorno do espectro do autismo, microcefalia. Na doença física, inclusive nós estamos criando aqui, notícia de primeira mão, segunda mão talvez, mas é recente, nós estamos criando uma oficina ortopédica para atender todo o estado do Rio Grande do Norte. Eu lembro, você me falou do projeto lá no segundo andar, vai ser no segundo andar, nós vamos colocar janelas de vidro em todo o trajeto, para que todo mundo que estiver passando vai estar vendo ali a oficina trabalhando, criando próteses, criando órteses, tentando fazer melhorias para os pacientes do SUS. E ao lado da oficina ortopédica, nós vamos ter o nosso laboratório de neuroengenharia voltado para a oficina ortopédica. Então, ao invés de criar o que o pessoal já faz, né, que é super legal, tá? Não estou criticando não, cadeira de roda, órteses, próteses, nós vamos tentar soluções novas que vão realmente impactar o mercado, ajudar o SUS, ajudar os pacientes com tecnologia de ponta. Porque um dos problemas que nós temos hoje no país, eu acho que é muito do que nós produzimos, ele fica fechado dentro da academia. Ele se torna uma dissertação, uma tese de doutorado, uma monografia, um artigo em publicação científica ou um livro. E vai para a gaveta. E vai para a gaveta. É claro que a ciência evolui a partir daí, mas nós percebemos e nós queremos fazer algo mais. Nós queremos fazer, levar, encurtar esse desenvolvimento. Você tem ali o estado da arte, que é a tecnologia mais avançada, que fica dentro da academia, só assim, em pesquisas experimentais, mas não chega na população. É interessado, está pensando está escolhendo o que fazer, pessoal mais novo, que está escolhendo e quiser trabalhar com neuroengenharia, quiser trabalhar nessa área, qual o perfil? Qualquer um pode fazer? O que a pessoa precisa ter? E até para falar para todo mundo da população no Brasil inteiro, para vir conhecer aqui, e qual o perfil de uma pessoa para poder vir para cá? Se você tem vontade de cursar neuroengenharia ou saber um pouco mais, nós trabalhamos principalmente com pessoas formadas nas áreas de biológicas e de exatas. Antigamente era só engenharias, mas estão abrindo um espectro para a gente agora. Nós tínhamos que aceitar alguém de engenharia ou biológicas. Em biológicas envolve ali saúde, medicina, enfermagem, físio, etc. E tinha que ser engenharia, mas agora está exatas, eles abriram um leque um pouquinho para a gente. Então todo mundo que é formado aí em física, ciência da computação, TI, são cursos superiores que têm uma duração aí de 4 anos ou mais, podem estudar conosco. Que joia, joia. Então é um leque gigantesco para muita gente. E voltando um pouquinho na parte dos projetos, que projetos você dá aula de empreendedorismo aqui também no Instituto, e conta um pouco dessa parte, como é que é pegar ideias que vocês estão desenvolvendo aqui e transformar em startups para conseguir levar isso para a população. Mário,
é uma dor que eu tive, eu acho que assim, várias pessoas devem ter a mesma dor, sabe? Mas me incomodava muito saber que a gente fazia coisa muito legal. Quando a gente ia dar palestra, todo mundo olha assim e fala assim, nossa, que legal, que solução. E vira somente uma publicação científica, vira apenas uma dissertação e não chegava na população. Então, isso me incomodava muito. E até tem um colega nosso que chama Leandro, né? Sim. Amigo seu. Leandro Matos. Leandro Matos. O Leandro, ele tem uma definição legal sobre o que é inovação. Eu até quando ele me chamou para um evento uma vez em São Paulo, eu perguntei lá no evento, falei, o que é inovação? Deu um monte de exemplos teóricos na tela. Eu falei, o Leandro tem uma definição mais legal aqui. Inovação é emitir nota fiscal. Que é uma brincadeira, obviamente, mas eu acho que nós precisamos ter essa mentalidade de tentar produzir alguma coisa que chega na população, que chega no mercado. Então aqui esse estalo me deu quando nós fizemos uma publicação, fizemos um trabalho super legal, né? Voltando atrás ali que eu dei o exemplo do meu doutorado, o paciente tinha que usar o EEG na cabeça, ler o sinal, mandar para uma órtese e abrir e fechar a mão. Era um equipamento super grande, super potente, super complexo de utilizar, tinha que estar coberto, não podia pegar luz nem nada, e super caro. Falei, Romeu foi meu aluno de mestrado. Falei, Romeu, eu quero fazer isso aqui barato. A minha ideia era pegar, para imaginar mais fácil, como se fosse uma folha de papel que você dobra na metade a folha de papel. Falei, vamos pegar uma folha de papel, um motorzinho que empurra aqui para abrir e fechar a mão. Só que o Romeu é teimoso. Ele falou, não, que é isso, eu sou engenheiro mecânico. E ele fez um monte de ideia super legal, um monte de desenhos que nós discutimos muito, até chegar numa versão que era possível todo mundo fazer em casa, utilizando motor que você compra em qualquer lugar, impressão 3D, tecido de véu de noiva, tule e cabos Bolden. Sabe o que é cabos Bolden, Mário? O Bolden é aquele de bicicleta, não é? Fio de freio de bicicleta. Freio de bicicleta. Fizemos, e a gente, no nosso trabalho, no nosso paper, nós ensinamos a fazer. Quem quiser fazer o seu próprio, está aqui, ó. Só que aí veio mensagem de Israel, do Uruguai, do Canadá, de 2 lugares da Europa que eu não me recordo quais são, não sei se é França e Espanha, mas assim, 2 lugares da Europa, mas do Oriente Médio ali, fala assim, ó, eu não quero fazer em casa, eu quero comprar. Nossa. Eu quero comprar, como é que eu compro isso? Imagina, mas cara, mas é óbvio, você está querendo ensinar uma pessoa que tem 60 anos, 70 anos, a pegar uma impressão 3D, cabos Bolden, solda, é meio óbvio. E aí nós vimos assim, olha, existe mercado que tem interesse em comprar. Então veio aquele estalo assim, ó, vamos criar uma startup. Sim. E aí nós criamos essa startup, que chama BrainExus. Sim, BrainExus. Que ela serve para reabilitação de pacientes que sofreram principalmente o AVC, né, que eu falei, o derrame, mas também nós já testamos com pacientes que levaram um tiro na coluna e tem lesão parcial. Testamos com pacientes que têm um problema de caminhar no pé. Então, todos eles funcionam. Então, tem a reabilitação da mão e o do pé, que levanta a ponta do pé para caminhar. Fizemos essa startup, fizemos uma outra que chama Stimuli, também com o Leandro, né, Leandro Matos. E o Stimuli, ela trabalha com pessoas com transtorno do espectro do autismo. A ideia é mensurar, né, medir a atividade cerebral de uma criança que tem autismo e comparar com uma criança que não tem autismo. Hoje nós sabemos assim que tem, no nosso classificador, ele já mostra que tem, em alguns casos, a nossa inteligência artificial, ela olha o EEG e fala assim, ó, essa pessoa aqui tem 98,6% de chance de ser autista. E é autista. Então é um classificador super legal. Sim. E nós queremos utilizar uma técnica de neuromodulação para
normalizar essa atividade cerebral, porque a criança com TEA, a cabeça dela, na atividade cerebral funciona de maneira diferente. E, de novo, mensurar com o EEG para ver o que mudou antes e depois da estimulação. A estimulação que demora 3 semanas, e depois, dependendo de como é que vai ser a atividade de cada criança, vai ter uma dose de manutenção, que pode ser, por exemplo, 1 vez por mês, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, não sei, depende de caso a caso. Só que, especificamente dentro da nossa área, é muito caro. E nós dependemos de órgãos regulatórios, como Anvisa, Inmetro, a Anatel, e envolvem gastos extremamente elevados só para certificar. Então nós temos demanda gigante de pessoas com TEA principalmente, querendo utilizar nas suas clínicas, mas nós não podemos vender ainda porque não temos a certificação. Mas nós estamos na perseverança ali, cara, sabe? Eu acho que você perguntou sobre de onde surgiu o interesse de inovar. Eu acho que todo empreendedor ele tem que ser muito resiliente, porque inovação, empreendedorismo é você ali perder horas de sono, tentar várias vezes e persistir para que se torne realidade. Então, pensando nisso, a tua matéria que você ministra de empreendedorismo tem esse foco? Essa foi uma disciplina que nós criamos aqui depois que eu passei a empreender. Eu acho que assim como essa dor era muito pessoal, alguns alunos compartilhavam da mesma dor. E normalmente nós somos estimulados, né? Acho que estimulado é a palavra errada. Nós estamos acostumados a pensar que você ingressa no mestrado ou no doutorado para virar professor. E isso é uma máxima que ela é errada, né? Fora do país, por exemplo, é muito habitual você fazer mestrado e doutorado e ir para a indústria. E até algumas universidades, por exemplo, ano passado nós tivemos uma palestra aqui no nosso simpósio de neuroengenharia, que é anual, todo mundo está convidado. Esse ano vai ser o 10º simpósio de neuroengenharia. Recebi. Tivemos uma palestra de um professor do Canadá, que veio para cá, e o instituto que ele trabalha lá, a universidade, também tem 10 anos. Só que em 10 anos saíram 800 startups da universidade, que chamam spin-offs. E eu perguntei assim, professor, mas é normal isso? Isso é possível? Né? Assim, ele falou, não, é tudo tranquilo. Falei, mas vocês, professores, vocês fazem parte? Ele falou assim, ó, o projeto depende do aluno. Então, o aluno pode criar por conta própria normalmente, mas a maioria das vezes eles chamam os professores para encorpar, ganhar força ali, né, para o projeto ter mais chance de sucesso. Então, ele falou assim, eu, por exemplo, faço parte de inúmeras startups, algumas já deram sucesso, outras estão nessa trajetória aí de tração. E aqui a gente está num estágio muito incipiente ainda. Nós estamos trabalhando com essa mentalidade nos alunos. A disciplina, ela ainda tem uma aderência pequena, eu acho, para o nosso potencial. A gente faz aqui coisa muito legal, cara, coisa de primeiro mundo. Só que todo mundo continua pensando em virar professor, tá? Fiz mestrado para fazer doutorado, para virar professor. Só que tem aluno que saiu daqui e estão com startups aí, ó, decolando. Né? Que é lindo de ver, lindo de ver. E a startup vai virar uma empresa que vai gerar impostos, que vai empregar, que gera prosperidade, né? E aí até a plateia aqui, né, nos deu uma corrigida dizendo que inovação, na verdade, é a criatividade. É a criatividade que gera nota fiscal. Se tornou para gerar nota fiscal. É isso aí. Eu acho que é isso, gente. Foi muito legal ter você aqui, Fabrício. Aliás, ter recebido eu aqui e a gente falar um pouco aqui do Instituto, tudo que vocês fazem. É um lugar, é uma pérola aqui no meio do Brasil, aqui, muito legal. É o único mestrado em neuroengenharia da América Latina, né? Acho que é. E em breve vai ter doutorado, se tudo der certo, né? É isso aí. Obrigado, Fabrício. Se quiser fechar também. Obrigado, Mário, pelo convite. Te agradeço demais. E quem não conhece o Mário
ainda, quem não conhecia profundamente, o Mário tinha um problema quando aluno aqui, que era ter muitas ideias. Eu falei, Mário, o problema é que a gente temos que focar, Mário, foca. Então, gente, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que o Mário faz, o Mário tem 15 projetos. 15 projetos só de acessibilidade para cadeirante. Agora não, agora 15 não, 14, porque um a gente lançou ontem, que foi a Cuba. Foi a Cuba, né? Miriam que está atrás das câmeras aqui. E um projeto que já saiu do papel, virou produto, está nas indústrias. Está vendendo aí. Está vendendo, então tem ali 14 que estão engatilhados. Agora são 14 que estão na fila. Tem mais um monte de projeto que não envolve acessibilidade. Também. Então sigam o Mário e vocês vão descobrir muita coisa, gente, tá? E Mário, as portas estão abertas aqui. Todo mundo também que tiver dúvidas, quiser conhecer um pouco mais sobre o Instituto, sobre os projetos, sobre neurociências e neuroengenharia, as portas estão abertas. Nós ficamos a apenas 15 quilômetros de Natal. Da minha casa aqui de carro eu gasto 25 minutos. Então, assim, vocês podem morar, né, onde vocês quiserem, obviamente, mas o mestrado é presencial. Mora na praia. Pode morar. O Mário mora na praia, tem uma vida muito boa. Mas é isso aí, gente. Obrigado, Mário, pelo convite e até a próxima. Valeu, obrigado, Fabrício. Eu que agradeço.